Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 12. O culto doméstico. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade e o ceticismo, predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações e, a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Contudo, neste tempo de terrível perigo, alguns que professam ser cristãos não celebram culto doméstico. Não honram a Deus no lar, não ensinam os filhos a amá-lo e temê-lo. Muitos se afastaram tanto dele que se sentem sob condenação ao dele se aproximar. Não podem chegar-se com confiança ao trono da graça, Hebreus 4,16, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2, verso 8. Não desfrutam viva comunhão com Deus, têm a forma de piedade sem o poder. A ideia de que a oração não seja prática e essencial é uma das mais bem-sucedidas armadilhas de Satanás para destruir almas. Oração é comunhão com Deus, a fonte da sabedoria, o manancial de poder, paz e felicidade. Jesus orava ao Pai com grande clamor e lágrimas, Hebreus 5, verso 7. Paulo exorta os crentes a orarem sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, fazendo em tudo conhecidos os seus pedidos a Deus em orações e súplicas com ações de graças. Orai uns pelos outros, diz Tiago. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Pela sincera e fervorosa oração, devem os pais construir um muro em torno dos filhos. Devem suplicar com plena fé que Deus entre eles habite e santos anjos os guardem a eles e aos filhos do poder cruel de Satanás. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é reunirem os pais em redor de si aos filhos antes de quebrar o jejum, agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite e pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que adequado também, em chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia findo. O pai, em sua ausência, a mãe, deve dirigir o culto, buscando um trecho das Escrituras que seja interessante e de fácil compreensão. Convém que o culto seja breve. Se for lido um capítulo extenso e feita oração longa, o culto torna-se cansativo e, ao terminar, tem-se sensação de alívio. Deus é desonrado quando a hora de adoração se torna insípida e enfadonha, quando é tão tediosa, tão destituída de interesse, que as crianças destêm horror. Tornar interessante o culto. Pais e mães, tornai a hora do culto intensamente interessante. Não há razão para que essa hora não deva ser a mais agradável e jubilosa do dia. Algum preparo para ela habilitar-vos-á para torná-la cheia de interesse e proveito. De tempos a tempos, introduze variação. Podem-se formular perguntas sobre a porção lida e fazer algumas sérias e oportunas observações. Pode-se cantar um hino de louvor. A oração feita deve ser breve e concisa. Com palavras simples e fervorosas, a pessoa que faz a oração louve a Deus por sua bondade e peça-lhe auxílio. Tomem parte as crianças na leitura e na oração, quando permitirem as circunstâncias. A eternidade somente revelará o bem de que estão revestidos esses períodos de oração. A vida de Abraão, o amigo de Deus, era uma vida de oração. Onde quer que armasse sua tenda, junto dela construía um altar sobre o qual oferecia os sacrifícios da manhã e da tarde. Ao remover a tenda, o altar ficava. E o errante cananeu, ao chegar àquele altar, sabia quem ali estivera. Depois de armar a tenda, consertava-o e adorava o Deus vivo. Assim devem os lares cristãos ser luzes no mundo. Manhã e noite devem deles acender a Deus orações como incenso suave. E como orvalho matutino, suas misericórdias e bênçãos descerão sobre os suplicantes. Pais e mães, cada manhã e noite,
Reúne ao redor de vós os filhos, e com humilde petição elevai a Deus o coração, suplicando-lhe auxílio. Vossos queridos acham-se expostos à tentação. Contratempos diários juncam a vereda de jovens e velhos. Os que quiserem viver vida paciente, amorosa e alegre, precisam orar. Só recebendo auxílio constante de Deus, poderemos alcançar a vitória sobre o próprio eu. Cada manhã consagrai-vos e a vossos filhos a Deus para esse dia. Não façais cálculos para meses ou anos, eles vos não pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Como se fosse esse vosso último dia na terra, trabalhar para o Mestre durante as suas horas. Deponde perante Deus todos os vossos planos, para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência. Aceitai os seus planos em lugar dos vossos, mesmo quando sua aceitação exija a renúncia de projetos acariciados. Assim a vida será moldada cada vez mais segundo o modelo divino, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7. Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Prometeu ele interceder pessoalmente. Põe toda a virtude da sua justiça ao lado do suplicante. Intercede pelo homem, e o homem, necessitado de auxílio divino, intercede por si próprio na presença de Deus, usando a influência daquele que deu a sua vida pela vida do mundo. Ao reconhecermos perante Deus o nosso apreço aos méritos de Cristo, é dada fragrância às nossas intercessões. Ao aproximarmos-nos de Deus através da virtude dos méritos do Redentor, Cristo nos põe bem junto a si, abraçando-nos com seu braço humano ao passo que com o divino alcança o trono infinito. O incenso suave de seus méritos põe-no ele no incensário em nossas mãos, com o fito de nos estimular às petições. Promete escutar as nossas súplicas e a elas atender.